Olá pessoal, esse é o ITC News em Debate. Eu sou o Thiago Santos, instrutor da área contábil e também dos tributos federais. E eu sou a Juliana Okersave, também consultora da área contábil e dos tributos federais, e hoje nós vamos falar sobre a escrituração contábil digital, a ECD. Perfeito. Bom, Ju, antes da gente começar a falar da ECD, é importante a gente explicar o que é a ECD. Pessoal, a ECD nada mais é do que o seu livro diário, né, aquele livro contábil que a gente registrava na junta, só que em formato digital. Na realidade, a ECD ela substitui o livro diário e o livro razão também, né? Então, ali dentro da ECD vai constar toda a sua escrituração contábil, assim como as demonstrações contábeis, ou seja, segue aquela mesma regra do livro que você registrava na junta, só que ao invés de você ter que ir lá registrar na junta, você vai apresentar via portal do SPED. Certo, Ju? Certo, Thiago. E agora que a gente já sabe o que é a ECD, vamos falar um pouquinho de quem está obrigado à entrega da ECD. Perfeito. Ou, nesse caso, é melhor a gente falar quem está dispensado de entregar a ECD. E eu falo isso porque, em regra geral, todas as pessoas jurídicas, incluindo as equiparadas que tenham que manter contabilidade regular, elas ficam obrigadas ao envio da ECD. E a única dispensa para manter a contabilidade regular é para o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, todas as demais empresas que estão obrigadas à entrega, estariam obrigadas à entrega da ECD. Só que aí nós temos algumas exceções. E aí vamos tratar, Thiago, daquelas exceções que são mais questionadas para nós lá na consultoria. Sim, correto. Na realidade, assim, existem algumas dispensas na ECD, como a Itaipu Binacional, para órgãos, fundações e autarquias públicas, mas tem aquelas dispensas que são bem comuns de serem questionadas na consultoria. Por exemplo, empresa do Simples Nacional. Uma empresa do Simples Nacional, a regra geral é que ela não esteja obrigada à entrega da ECD. Ela não é obrigada à entrega da ECD. Claro, tem exceção. A legislação tributária adora colocar uma exceção para tudo. Então, por exemplo, se uma empresa do Simples Nacional tem algum tipo de investidor anjo, ela recebeu aporte de investidor anjo, ela é obrigada à entrega da ECD. Se, por exemplo, a empresa do Simples Nacional fez importação por encomenda ou importação por conta e ordem, ela também é obrigada à entrega da ECD. Mas isso são exceções à regra. A regra geral é que uma empresa do Simples Nacional estaria dispensado da entrega da ECD. Certo, Ju? Certo, Thiago. Outra dispensa que gera um pouco de confusão é para aquelas empresas inativas. E a confusão aqui é por conta da diferença entre a pessoa jurídica inativa e a pessoa jurídica sem movimento. A pessoa jurídica inativa é aquela que não teve durante todo o ano nenhuma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. Então, por exemplo, não tive receita no ano, mas não estou na condição de inativa. Qualquer movimentação bancária que eu tenha, qualquer despesa, por exemplo, uma tarifa bancária, a minha depreciação, isso já me tira da condição de inativa. E aí eu entro na regra de obrigatoriedade. Perfeito, Ju. Uma outra condição de dispensa também são para as entidades imunes e isentas. Aqui, se elas tiverem receita inferior a 4.800.000, as receitas aqui seriam doações, mensalidades, anuidades. Se não chegarem a 4.800.000, elas também não estão obrigadas à entrega da ECD. Só um cuidado, a gente está falando da ECD e não da ECF. Cuidado para não confundir as duas. A ECF, que é a escrituração contábil fiscal, a entidade imune ou isenta vai estar obrigada à entrega. Só ficaria dispensado se ela ficasse inativa. Para a ECD, não necessariamente. Só se ela teve receitas que foram iguais ou superiores a 4.800.000. Senão ela entraria na regra de dispensa também, né, Ju? Correto, Thiago. E outra questão de dispensa é para as empresas tributadas no lucro presumido. Elas têm que atender 2 quesitos para estarem desobrigadas da entrega da ECD. O primeiro quesito é que ela tem que manter o livro caixa, onde vai ter toda a escrituração, toda a movimentação financeira da empresa, incluindo a bancária. E o segundo requisito é que ela não pode ter distribuído lucro isento do imposto de renda em valor maior do que o valor da base de cálculo do imposto de renda apurado, diminuído dos impostos e contribuições a que a empresa está sujeita. Então, se ela atender esses 2 requisitos, ela fica dispensada do envio da ECD. Só que aqui, Thiago, é importante a gente lembrar que ela fica dispensada da ECD, porém ela não está dispensada de manter a contabilidade regular. Então, Perfeito. Se eu não enviei a ECD, eu sou obrigada a registrar o livro diário. Sim, e aí eu vou fazer o registro na junta ou no meu órgão de registro, se é OAB ou cartório, e assim vai.
Bom, a gente já falou, lógico, da regra de obrigatoriedade, da dispensa. É claro que assim, mesmo que você não esteja obrigado, você pode entregar ECD de forma facultativa. É importante agora, Ju, a gente falar sobre o prazo. Bom, o prazo original de entrega da ECD é sempre o último dia útil do mês de maio. É claro que nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, a gente teve aí as prorrogações de entrega da ECD, sempre o último dia útil de julho. Porém, esse ano, até o presente momento, não houve essa prorrogação. Então a gente continua com o prazo sendo o último dia útil do mês de maio. É claro que esse prazo é para as pessoas normais, né, Ju? Ou seja, quem não passou por nenhuma situação especial durante o ano calendário. Exato, Thiago, porque para situações especiais o prazo ele é diferente. Então, o que seria a situação especial? Aquele caso de extinção da empresa, ou a empresa passou por um processo de fusão, incorporação ou cisão, seja ela total ou parcial. Para essas empresas, essas situações, o prazo ele vai ser, se o evento ocorrer de janeiro até abril, o prazo é até o último dia útil de maio, ou seja, é o mesmo prazo das situações normais. Agora, se o evento ocorrer de maio até dezembro, aí o meu prazo de envio é até o último dia útil do mês seguinte ao que ocorreu o evento. Isso, só dando um exemplo para melhorar essa explicação da Ju, pensa o seguinte, ó, se a minha empresa foi baixada agora em março de 2022, eu tenho até maio de 2022 para entregar 2 ECDs. A de 2021, lógico, se eu estive obrigado, e lógico, a de janeiro a março de 2022. Por isso que o prazo é igual a ECD normal, mas é porque, lógico, você vai acabar entregando 2. A do ano anterior, se você esteve obrigado, e a do ano da extinção. E isso, lógico, se abaixa o evento especial ocorrer de janeiro a abril. Certo, Ju? Certo, Thiago. O outro ponto importante, Ju, que a gente tem para observar também é em relação à substituição da ECD. Já que a gente está falando do prazo de entrega, pode acontecer de você entregar uma ECD com alguma inconsistência, certo? E aí a grande dúvida que a gente tem na consultoria é, será que eu posso fazer uma retificação a qualquer momento? Então, aqui, Thiago, cabe a gente lembrar que muito é questionado, eu posso retificar a ECD? Só que assim, a ECD ela é o livro diário da empresa, ou seja, não existe retificação da ECD. O que tem em alguns casos muito específicos é a substituição da ECD. Então, eu só posso substituir a minha ECD se eu não conseguir corrigir o erro que vai me levar à substituição por meio de lançamento contábil extemporâneo. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu ano passado esqueci de contabilizar uma receita, vamos assim dizer. Eu já fiz toda a contabilidade e entreguei o meu livro diário. Agora eu notei que, a receita lá de janeiro de, 2021 eu não contabilizei. Posso substituir a ECD para incluir essa receita? Não. Qual é o procedimento correto? Contabilmente falando, você vai fazer um lançamento extemporâneo agora em 2022. É claro que aí você vai ter um lançamento extemporâneo através da conta ajuste de exercícios anteriores, vai ter notas explicativas para justificar o que está sendo feito, e quando você for apresentar as demonstrações de 2022, vão ter lá as demonstrações do ano de 2022, 2021 como estava no livro e 2021 como deveria constar no livro se você não tivesse cometido o erro. Certo, Ju? Certo, Thiago. E aí, só complementando esse teu exemplo, porque a receita eu não vou poder lançar lá atrás, Perfeito. Porém, os tributos decorrentes dessa receita, eu vou ter que recolher ou quando a receita foi auferida, se a minha empresa for regime de competência, ou quando ela foi recebida, se regime de caixa. Isso aí. Então, eu não vou substituir esse ECD, eu vou reconhecer agora. Porém, eu vou ter que retificar a ECF, a EFD Contribuições e a DCTF. E vou recolher os tributos com os encargos por atraso. Agora, Thiago, eu esqueci, por exemplo, de anexar as demonstrações contábeis na minha ECD. Isso eu não consigo corrigir por meio de lançamento contábil extemporâneo. Aí sim eu substituiria a ECD. Isso, e aí um ponto importante é que na substituição da ECD existe lá um termo de verificação. Na realidade, esse termo serve para você colocar os dados da ECD que você está substituindo, os erros que você cometeu, qual foi os registros que tiveram esse erro, para justificar. E também uma autorização para o CFC ele poder analisar as ECDs se ele quiser, lógico. É claro que assim, Ju, é importante a gente falar da substituição, até porque a ECD, como qualquer outra obrigação acessória, ela também tem multa. Existem a multa por entrega em atraso, e a multa por incorreções ou omissões. Vamos falar primeiro da multa por entrega em atraso? Acho que é legal a gente mencionar essa multa, né, Ju? Sim, então a multa por entrega em atraso ou a entrega fora do prazo, ela é de 0,02% sobre a receita bruta da empresa e ela fica limitada a 1% da receita bruta. Essa multa, ela tem redução de 50% se eu entregar depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício,
ou ela fica reduzida a 75% se eu entregar em prazo fixado em intimação. Isso. E aí também lembrando que essa multa, Thiago, ela sai automático quando eu transmitir a minha ECD. Isso. É claro que assim, não existe valor de multa mínima, então como a multa que a Juliana explicou, ela é calculada sobre a receita, se por exemplo a sua empresa não teve receita bruta no período, a tendência é que a multa seja 0. Outro ponto importante, além da multa por entrega em atraso, a gente também pode ter multa por omissão de informação incorreta ou inexata. Só que aqui a multa ela não é imediata, né, Ju? Então o que acontece? Você vai transmitir o livro, se num processo de fiscalização a Receita detectar que está faltando alguma informação, tem alguma informação omitida, aí ela pode cobrar uma segunda multa, uma outra multa na realidade, que é dessa informação incompleta. Então, além de se preocupar com o prazo de entrega da ECD, para não receber a multa por entrega em atraso, é importante que você também se preocupe se as informações estão completas dentro da ECD. Porque não adianta nada você entregar uma ECD em branco, por exemplo, e lá na frente sofrer uma notificação da Receita e uma multa porque não tem informações incompletas. Bom, Ju, a gente já está falando da ECD, a última questão que é bem questionável, que bastante gente nos questiona na consultoria, é relacionada à assinatura da ECD, né? A assinatura da ECD, em tese, são duas assinaturas. Uma é a do contador, que é através do eCPF, e uma segunda assinatura é a da pessoa jurídica, que é o eCNPJ, certo? Na realidade, a pessoa jurídica, a gente tem 3 tipos de assinaturas possíveis. Eu posso assinar com o eCNPJ da empresa, que segundo a Receita seria a assinatura mais indicada. Eu posso assinar com procuração eletrônica, então dando poderes para um terceiro assinar. E eu posso assinar com o eCPF do representante legal da empresa. Certo, Gil? Certo, Thiago. E só que é importante a gente lembrar que a assinatura por uma dessas pessoas, ela não vai tirar a responsabilidade daquelas pessoas que estão previstas lá no contrato social de assinar ECD também. Porque isso pode tornar, inclusive, a contabilidade inválida ou inadequada para alguns fins específicos. Isso é importante que a Ju comentou, porque, gente, lembra que aquela explicação que a gente deu lá no início? A ECD é o seu livro diário, ou seja, é aquele livro societário. Então, como é um livro societário, só que em formato digital, em tese, aquelas mesmas pessoas que iriam assinar o livro, se você fosse registrá-lo na junta, devem ser as pessoas que vão assinar o livro agora no SPED. Ou seja, o que vai constar ali dentro? A assinatura do contador e dos administradores responsáveis. É claro que, mas a Receita aceita que eu assine com o eCNPJ ou com procuração eletrônica. Ela aceita. O problema é a validade do livro societário se ele não for assinado por aquelas pessoas que têm poderes para isso perante o contrato social. Certo, Ju? Correto, isso mesmo. Bom, gente, então aqui a gente vai encerrando o nosso ITC News em debate. Claro. Espero que a gente tenha tirado aí as principais dúvidas sobre a ECD e não esquece de nos seguir nas redes sociais e também de ativar o sininho de notificação do YouTube para que ele te avise toda vez que tenha vídeo novo no canal. Até mais! Até mais!